porque o Irã respondeu aos ataques feitos por terra por Israel ao Líbano e as posições do Hezbollah no sul do Líbano e iniciou um ataque com quase 200 mísseis balísticos contra duas principais cidades do país, Tel Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades de Israel. O domo, a proteção israelense contra os mísseis, funcionou em boa parte desses mísseis, mas ainda não há clareza da notícia do que pode ter acontecido posterior a esse ataque. O fato é, e eu queria discutir com vocês, é que agora deixou de ser uma ação de um Estado contra um grupo terrorista para ser a ação de um Estado contra outro Estado. Independente do que pensemos do Irã, que é um Estado teocrático, autoritário, que financia o terrorismo no mundo e blá, blá, e blá, blá, e blá, blá, agora é Estado contra Estado. O que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, Paulo, agora a coisa ficou às claras, né? Porque o Hezbollah nada mais é do que um braço armado do Irã. Para quem não sabe, né, o Irã fica a cerca de 2.000 quilômetros distante de Israel. Você tem países entre Irã e Israel. Então, o que o Irã faz? Ele posiciona os terroristas no Líbano, como fez com o Hezbollah, e como fez também com o Hamas em Gaza. E, a partir dali, ele financia, ele arma e fomenta essa guerra eterna contra Israel. Desde 7 de outubro do ano passado, a partir daqueles ataques bárbaros do Hamas em Israel, em solo israelense, matando mais de 1.000 pessoas, sequestrando 200 pessoas, barbarizando crianças, bebês e idosos, violentando mulheres. Desde então, quando Israel começou a incursão terrestre em Gaza, atrás dos terroristas, o Hezbollah, no mesmo dia, no dia 8 de outubro, começou praticamente todos os dias a disparar foguetes contra Israel. E isso vem aumentando. Chegou no momento que Israel agora falou, eu fico até brincando com aquela história que todo dia alguém vem e dá um tapa na sua careca, que na minha careca, né? Vem dar um tapa, dá um tapa, dá um tapa, um dia enche o saco. E você reage. Israel resolveu definitivamente acabar com o grupo terrorista Hezbollah, que, repito, é um braço armado da tirania iraniana, só que na fronteira com Israel. Então, quando você fala que agora é uma guerra entre dois estados, é que ficou às claras, porque na verdade já era, né? Essa guerra entre dois estados. Eu estava comentando com o Luiz, antes da gente começar o programa, que eu misturo, nesse momento, eu acabo misturando um certo desejo com análise. E aí eu não sei dizer se o que eu acho, né, necessariamente é o que vai prevalecer ou se realmente é só um sentimento, um desejo meu. Me parece, e eu torço para que isso aconteça, que esse ataque iraniano fique no mesmo tamanho e seja da mesma forma que foi aquele anterior, quando mandou 200 drones e alguns foguetes contra Israel, avisando previamente. Israel abateu 99,9% deles todos e ficou por aquilo mesmo. Eu torço para que se resuma, que se fique restrito a esses 180 mísseis que foram lançados e que essa guerra não escale mais. Porque é muito ruim e muito injusto com a população libanesa, com a população israelense, com a população palestina em Gaza. É muito ruim quando um Estado tirânico, um Estado terrorista, fica a quilômetros de distância fomentando guerra no quintal dos outros. Ô, Luiz, a preocupação de muitos analistas é a proporção que isso pode tomar. O mundo... E nós estamos, talvez porque tenhamos aí uma era de informações mais rápidas, em que as informações se sucedem e umas anulam as outras com muita velocidade, nós não estejamos percebendo na intensidade o que está acontecendo no mundo. O mundo hoje tem duas zonas conflagradas muito claras e outras tantas menos claras e transparentes de guerras e de revoluções. A de guerra, nós temos a Ucrânia contra a Rússia e agora, no Oriente Médio, uma proporção que é uma proporção de guerra entre países. A gente não tem que se preocupar com a beligerância, porque esse tom beligerante do mundo, a mim me traz muita preocupação. Como é que você vê isso? Mas eu acho que é bom lembrar que em outros lugares do mundo estão em guerras internas, em revoluções internas. As revoluções, exatamente. E o mundo liga pouco porque não afeta o petróleo, porque não afeta outras coisas que são principalmente de interesse dos Estados Unidos, tá? Então, a Síria, por exemplo, está matando os próprios cidadãos há mais de década. O Sudão tem problemas internos seríssimos, outros países da África principalmente. A população é chacinada por governos tiranos e você não vê os Estados Unidos dar pitaco nisso porque não interessa diretamente aos Estados Unidos. Então isso é importante da gente lembrar.
Tem alguns fatos envolvendo isso aí, o Kertzmann, que é sempre bom deixar claro para quem está nos ouvindo, gente. Hamas é uma coisa, a questão israelense com a Palestina é uma coisa, o Hezbollah é outra coisa. Embora não sejam a mesma organização, eles têm conexão entre si porque são financiados pelo Irã. São organizações financiadas com a mesma finalidade, inclusive, que é destruir Israel. Não vou entrar no mérito da questão sobre resposta, quem está certo, quem está errado, até porque eu acho que não existe certo e errado mais quando as pessoas estão morrendo todos os dias. E as pessoas estão morrendo de ambos os lados todos os dias. Mas eu acho importante ressaltar duas coisas. Parece um ato de desespero do Hezbollah, que foi extremamente enfraquecido com esse último ataque específico de Israel contra alguns dos seus líderes, né? Deixou a organização acéfala e eles estão respondendo aparentemente no desespero, inclusive dando recado que se Israel não fizer nada, eles vão ficar quietos. Ou seja, eu vou mexer com você só para parecer que eu tenho ainda Como foi da outra vez. Que eu tenho ainda alguma importância, que eu tenho alguma autoridade. Se você não fizer nada contra mim, vai ficar por isso mesmo. Essa é uma questão importantíssima. Segunda questão, talvez Lula tenha razão em algumas coisas que ele falou semana passada. A principal delas é a falta de relevância e a falta de atuação da ONU. Como a ONU se mostra desimportante nesse tipo de episódio. Em todos os conflitos. Nada Deixa eu ir para o que ela intervalo faça rapidinho. Parece que tem algum resultado. Nós vamos falar sobre isso na volta, porque esse assunto não termina aqui. É só lembrar aqui que a FAB agora informa numa nota que realizou com sucesso os procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado no avião presidencial que trazia o presidente Lula ao Brasil. Os pilotos aguardam agora o consumo do combustível necessário para que retornem ao aeroporto da Cidade do México para uma troca de aeronave e regresso a Brasília. A informação é da Força Aérea Brasileira em nota. A nota acabou de ser divulgada agora.